Olá, pessoal, bem-vindos à TVD. Obrigada aí pela audiência de vocês. Nossa programação semanal tem que acontecer com a presença de vocês e dos nossos convidados. Então, muito obrigada. Vocês nos ajudam a fazer a TVD e levar essa discussão, né, de segurança tão importante hoje para um número cada vez maior de profissionais, ajudando também esses profissionais na sua formação, a entender a realidade brasileira, que a gente traz os CISOs locais justamente para isso. O objetivo é falar da realidade de cada um, e temos hoje grandes líderes aqui também para debater. Hoje o nosso tema, eu acredito que seja aí, desculpem, um tema que vai interessar a muitos de vocês. Não é um tema novo, mas pela primeira vez a gente está dedicando um programa inteiro para falar do básico da segurança. Vocês lembram que a gente, vira e mexe aqui no nosso programa, a gente fala sobre o básico, a importância do básico, e hoje a gente vai dedicar para esse básico, que não quer dizer simples, né? Básico não é simples. O básico, ele é fundamental, mas em muitos momentos, dependendo do cenário, ele pode se tornar muito complexo. Então, nem sempre o básico é simples, muitas vezes o básico se torna complexo pela maneira como ele precisa ser aplicado, pelo engajamento necessário para que esse básico aconteça. Então, por isso que nós achamos muito importante dedicar essa 1h30 a falar desses aspectos básicos. Hoje a gente conta aqui no nosso programa com o apoio da Teneo, uma empresa que vem trabalhando conosco aí nesse tema. A Teneo tem uma palavra muito legal, que é a higiene, a higienização da segurança. É uma empresa criada aí por um pai e um filho, uma empresa bem bacana, uma empresa que tem uma proposta bem legal de abordagem. E o que eu acho legal também é que a gente vai revisitar esse básico, né? Será que esse básico de 20 anos atrás continua o mesmo? Então, todas essas respostas nós vamos ter aqui no programa. Sensacional esse tema. Nós colocamos uma enquete aí que é uma pegadinha, tá, para vocês. Não fui eu, não tem nada a ver com isso, foi a minha equipe. Então, olhem só a enquete que está no ar para vocês colaborarem com a gente. Em relação ao básico da segurança, na opinião de vocês, o que seria mais desafiador? É óbvio que os três são importantes, mas dependendo da realidade de cada um, pode ser que a gente tenha aí, né, uma diferenciação. Atualização do ambiente, os famosos PETs e tudo mais, visibilidade em dia, e resposta rápida. Então, nós temos aí 3 assuntos, 3 desafios que vocês vão responder para a gente. Eu quero apresentar para vocês os debatedores desse programa de hoje, tá? Nós estamos contando com 3 líderes que já participam bastante aqui na TVD. Então, eu quero trazer para vocês o Abílio Simeão. O Abílio é CISO na Elera Renováveis, é especialista em arquitetura e gestão de segurança cibernética, tem um histórico em desenho e implementação de estratégia de segurança, liderança de equipes, reestruturação e projetos, e já atuou, agora está no setor de energia, mas já atuou em mídia, entretenimento, telecomunicações, seguros. Bem-vindo, Abílio, mais uma vez aqui conosco na TVD. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado, Graça, aí, por mais esse convite, essa oportunidade aí ímpar aí da gente poder bater papo, tá? Obrigado à plateia aí. Vamos em frente. Muito bom. Excelente. Arnon Cardoso, chegando aqui também, gerente de infraestrutura e segurança de TI na ArcelorMittal. O Arnon conta com mais de 20 anos de experiência em TI, navegando em sistemas, infraestrutura e, mais recentemente, segurança. Então, ele traz aí uma história de infra e agora em segurança. Muito bacana essa contribuição também. Atualmente, ele é responsável pela gestão de infra junto com segurança e cuida de uma operação que engloba serviços consumidos em todas as unidades da empresa nas Américas. Muito bom, Arnon. Obrigada por você estar aqui mais uma vez na TVD conosco. Bom dia. Bom dia, Graça. Obrigado aí pelo convite, né? É sempre muito legal. E né, a gente aprende muito aqui nessas rodas também, né? E né, tenta aí passar um pouquinho da experiência, igual você comentou, né? Obrigado também ao pessoal da plateia. Espero ajudar aí a fazer uma coisa bem legal, bem produtiva. Com certeza. E fechando o nosso time de debatedores desse painel, Vitor Sena, prata da casa também, assim como a Abílio e Arnon, CISO da Gerdau, tem experiência na indústria de TI e outsourcing,
com amplo conhecimento em todas as áreas de SI, adquiridos através de vários anos de atuação nas maiores empresas de TI do mundo, sendo experiente também em gestão de equipes de alto desempenho e em operações de missão crítica. Que bom tê-lo mais uma vez aqui conosco, Vitor. Obrigada, bom dia. Obrigado, Graça. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui nesse debate, né? É importante trazer essa pauta para a comunidade, né? Quanto mais a gente compartilha conhecimento e troca ideias sobre o assunto, mais as empresas em geral crescem em relação à maturidade, né? Então, é um papel importante que vocês estão fazendo aqui. Parabéns, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, muito bom. Pessoal, só um esclarecimento, né? Vocês sempre me perguntam nas minhas redes sociais, Graça, só para entender o programa da TVD, às vezes tem mais CISO, às vezes tem menos CISO, são dois modelos diferentes aqui. Hoje a gente está fazendo o painel. O painel tem um número menor de debatedores, tem uma interação maior com a plateia, então caprichem nas perguntas, nos comentários, que vai ter tempo de todo mundo falar e todo mundo perguntar. Então, os temas mais pops, normalmente a gente trabalha nesse modelo de painel, porque aí é fundamental ter esse tempo de interação com vocês da plateia. E, às vezes, a gente faz um outro modelo, que é um modelo de mesa redonda, onde aí a gente trabalha muito mais, né? É um tema com mais profundidade ou com mais participação dos debatedores, e aí acaba ficando um pouquinho de menos tempo para a plateia. Então, hoje é o dia de vocês, hoje é painel, hoje vocês vão ter bastante tempo para enviar perguntas e comentários e interagir com a gente. E eu quero trazer agora o Felipe, que vai ser meu parceiro nesse trabalho, viu, Felipe? Não vai ser fácil, a gente vai ter bastante perguntas e comentários. O Felipe Nascimento é diretor de Engenharia de Soluções para a Latam, da Tenium, com quase 2 décadas de experiência na área de TI e segurança, trabalhou ao longo de sua carreira na IBM, na Bovespa, na Microsoft USA e outras organizações. E atualmente lidera esse time de engenharia de soluções para a América Latina inteira e também leciona em cursos no programa de mestrado de Ciências da TI pela Universidade Batista de Dallas, no Texas, onde ele mora há 8 anos e de onde ele está falando agora, né, com a gente. Muito legal, Felipe. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TVD. Muito obrigado, Graça. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Obrigado ao Arnon, o Vitor e o Abílio. Agradeço muito a participação de vocês, dar todo esse insight da experiência de vocês, da indústria de vocês. E eu e a Graça aqui vamos ajudar a responder as perguntas e dar um pouco de clareza como que a Tenium pode ajudar nesse processo de visibilidade e controle dentro das organizações, como é que a gente faz isso. Então, muito obrigado, agradeço, vou estar aqui com o maior prazer para colaborar nesse debate que tenho certeza que vai ser muito rico. Muito bom. Bem, pessoal, esse timaço está apresentado para vocês. Agora a gente vai seguir aqui essa nossa pauta. Nós vamos começar justamente falando desse primeiro tema, que é atualização do ambiente. Então, eu quero começar respeitando aqui até a ordem alfabética aqui de apresentação, né? Então, eu quero começar justamente falando com o Abílio. Abílio, esse é o nosso primeiro tópico, né? E ele é um tópico bastante controverso, né? Embora ele seja extremamente necessário do ponto de vista de segurança, ele acaba sendo bastante desafiador do ponto de vista dos usuários, né? Porque a atualização é algo importante, muitas vezes envolve o usuário, envolve equipe. Para você hoje, Abílio, como é que você vê dentro do teu universo, né, uma empresa de energia, vocês têm não só esse segmento bastante desafiador, mas também uma planta industrial, como é que você vê a questão da atualização nesse cenário? Atualização de software, né? Assim, a gente, olhando para o tópico, né, do que a gente está falando do básico, é um assunto que tem ganhado bastante visibilidade, né? Até porque as soluções de segurança que a gente vem acompanhando no mercado, elas vão amadurecendo cada vez mais e aí fazendo aquele cercadinho. Mas a questão de atualização acaba que se torna ainda um grande desafio, né? Porque envolve muito processo de operações. Olhando aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente tem
uma planta, a gente tem plantas industriais, enfim, um ambiente de TI, e acaba que as demandas, né, de atualizações, enfim, de tempos que a gente pode fazer as coisas são bem diferentes. A gente não consegue tratar, às vezes, de um ambiente industrial com a mesma velocidade que um ambiente de TI, apesar de ter todos os controles que a gente tem. Que eu acho que o grande desafio é cada vez mais, à medida que esses sistemas eles vão se integrando, né, o ambiente industrial, o ambiente de TI, como é que a gente consegue fazer essa convergência de ambientes? E claro, assim, a gente está falando aqui de ambiente industrial, ambiente de TI, mas eu acho que olhando para outros setores também, acho que os desafios são semelhantes, mas fazer esse básico, manter isso funcionando, acho que é o grande desafio. E muito disso eu entendo que tem a ver, as empresas estão cada vez mais sendo pressionadas a botar produtos, né? Crescer, e transformação digital vem colocando essa pressão forte em cima, né, de lançamento de novos produtos e velocidade, agilidade. Mas quando a gente fala de atualização, é o que vai ficando para trás, né? Então você coloca um produto, aquilo entra em sustentação, e como é que você mantém aquilo funcionando? Então, cada vez mais a gente vê tecnologia, ferramenta para ajudar em visibilidade, em distribuição, né, de atualizações e entender como é que está o ambiente, mas fazer isso de maneira com que não impacte o negócio, né, até áreas mais sensíveis, como uma planta industrial, ou que tem uma demanda maior de agilidade, né, enquanto assim, vários releases acontecendo o tempo inteiro. Então, eu acho que essa é o grande desafio, né? Sim. O Abílio, Arnon, trouxe aqui para a gente, né, dentro desse cenário, na opinião dele é desafiador, mas eu acho que é uma opinião de todos, né? Acho que ninguém discordaria disso, mas para ele, né, ele ressaltou aqui essa convergência de ambientes, né, dentro da realidade dele, bastante desafiadora quando ele tem que tratar dessa questão da atualização. E para você, Arnon, aonde que o ponto atualização ele pega mais, ele se torna mais difícil? Assim, essa questão que o Abílio colocou, né, vamos falar da questão industrial, né, e da questão do escritório, com certeza é um ponto super relevante. A gente, cada vez mais, a automação, né, a parte industrial, utiliza mais recursos de TI. E isso vem para o bem e para o mal. O bom é que isso está, vamos falar, deixando mais, assim, simplificando os ambientes, né, deixando a coisa funcionando melhor, assim, a parte de conhecimento, né, não tem tantos protocolos. Por outro lado, os problemas de TI, né, vamos dizer assim, também acontecem. Então, isso aí, com certeza é uma questão que precisa ser feita, e a gente depende muito aí também de, assim, nesse caso, de processos e pensamentos, né, voltados para a automação. Mas, assim, falando um pouco assim, do próprio ambiente de TI mesmo, né, eu acho que uma questão super importante aí, para mim, nessa questão, é o conhecimento do ambiente e você colocar, vamos falar assim, ranquear o seu ambiente, né? Então, porque o que o Abílio colocou também, de você não quebrar, né, assim, você manter seguro funcionando, né? Hoje, poxa, assim, não tem um ano que não tem um patch Microsoft que não tem um efeito colateral. E, aliás, recentemente, assim, nesses últimos 6 meses, se eu não me engano, foi tipo a cada 2 meses, né? Tinha algum patch que gerou algum problema. Então, se você acelera demais, você está arriscado a depois ter que ir desfazendo. Se você não acelera, você está botando seu ambiente em risco. Então, assim, são equações muito complicadas, né? E então, assim, você fazendo aí um levantamento de ativos e entendendo o que você tem no seu contexto e ranqueando isso de acordo com o grau de visibilidade pode te ajudar bastante no sentido de você, poxa, como que eu vou fazer essa atualização acontecer, né? Então, acho que é uma questão, assim, para mim, fundamental, você conhecer, né?
E o outro ponto que o Abelio colocou também, acho que foi super pertinente na parte de sistema, né, a parte que você coloca, assim, a questão é que eu vejo hoje as equipes de desenvolvimento, de uma forma geral, né, elas não, as internas, né, assim, eu acho, por exemplo, a própria Microsoft, as empresas grandes, elas já estão se preparando para uma cadência de entregas rápidas e atualizações rápidas. As nossas equipes nem tanto. Então, assim, muitas vezes você tem tipo, você tem uma dificuldade, né, de colocar, às vezes, uma atualização, porque vai quebrar um sistema seu que tá ali funcionando. Então, o próprio trabalho, eu diria, das equipes de segurança, junto com as equipes de sistemas aí, também acho que é fundamental, como num outro viés, né, assim, um pouco menos técnico. Acho que assim, tem tanta coisa nisso aí, né? São mas, vários assim, aspectos, né? Mas eu esses diria dois que você levantou são muito interessantes. Você complementou o Abílio, trouxe a questão do ranqueamento, que eu achei bem interessante, e registrei aqui, e essa questão também das equipes, né? Do envolvimento das equipes nesse processo, como você falou, né? Às vezes tem que acelerar, às vezes não é possível acelerar. Então, eu achei esses dois pontos que você trouxe muito interessantes, Arnon. Sim. E assim, né, gente, segurança, assim, eu falo, segurança não é responsável pela segurança do ambiente, né? Quem é responsável é todo mundo, né? Nós também somos responsáveis, né? Então, aqui tem que valer isso, né? Perfeito. Vitor, você está acompanhando aí nossa primeira rodada. Já temos aqui alguns aspectos bem interessantes sobre convergência, sobre produtos novos, como o Abílio colocou, né, uma avalanche de novos produtos. O Arnon fala em ranqueamento, né, com levantamento dos ativos, e também essa questão das equipes, né? Quero ouvir você também sobre esses pontos e o que para você de tudo isso tem sido assim mais desafiador, Vitor, no seu ambiente de negócios. Esse ponto da higiene digital, né, que toca também a questão do PET, mas outros cenários também, eu vejo assim, tem sempre um lado que é a pressão, né, onde você tem ali o negócio pressionando para alta disponibilidade, né, não pode parar, tá tudo sempre bem relacionado com o quanto você tem de espaço para fazer isso, né? E do nosso lado, são 3 pilares que eu acho que são importantes ser considerados, né? A questão de inventário, né? Você precisa ter sempre inventário bem próximo da realidade, né? Às vezes 100% não é possível, mas o mais próximo de 100% possível. Planejamento, você não esperar sair o PET para poder planejar a mudança, né? Já ter um planejamento prévio e considerar o custo disso também no seu forecast, né? Isso geralmente gera um custo, tem um custo de manutenção, um custo para homologação disso tudo. Então, trabalhando esses 3 pilares, né, de você ter o inventário dos seus ativos, né, o que você tem na sua rede, que vai possibilitar fazer igual o nosso colega comentou, né, até você criar ali uma matriz de criticidade, né, se você tem esse inventário bem preparado. Você fazer o planejamento, ter datas já definidas, né, de largada, que nessa data vão ter aplicação de PET. Tendo PET, a gente aplica, se não tiver PET, a janela fica sem utilização, mas você já tem isso acordado com o negócio para minimizar a questão da pressão ali pela alta disponibilidade. E, por último, você prevê os custos disso, né? Muita gente fala na hora de aplicar o PET, mas a gente não tem ambiente para testar, né? Isso está vinculado ali com planejamento, mas está vinculado com custo também, né? Pense que você vai ter essa necessidade, que isso é importante para evitar ali um incidente, um plano de volta, né? Também não é fácil esses 3 itens de serem gerenciados, mas pelo menos é um ponto de partida e ajuda, né? E a gente vai conviver com aquelas eventualidades, né, que a gente teve durante esse ano aí, patches de dia 0, que aí é correria, né? Aí é todo mundo fazendo o melhor possível, mas também toca no planejamento. Se você tiver um plano para enfrentar esse tipo de situação, também ajuda, né? Perfeito. Eu começo já a fazer a interação com a nossa plateia, Felipe, e quando eu passar para você comentar o que foi colocado nessa primeira rodada, eu já quero trazer
uma questão aqui da nossa plateia, que foi enviada aqui pelo Leandro. O Leandro tá falando aqui um pouquinho sobre esse aspecto de ranquear, né? Se, na sua opinião, se não é possível atualizar tudo, se dá para criar um nível de priorização em relação à atualização. É possível isso, na sua opinião, Felipe? Ou não tem jeito, tem que atualizar tudo? Ou, na realidade, no dia a dia, você acaba tendo que priorizar a atualização? Olha, na minha opinião, o que a gente vê acontecendo muito é que você precisa fazer um tipo de análise de risco. Você não consegue atacar todas as batalhas ao mesmo tempo. Todas elas são importantes, mas você muitas vezes não tem os recursos necessários, não tem o tempo hábil e a ferramenta, inclusive, para você fazer tudo isso. E você precisa ter uma análise de risco completa e bem feita. Só que para você ter uma análise de risco bem feita, você precisa ter visibilidade. Começa aí. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente fala do básico de TI, é visibilidade. E hoje, as companhias têm muita dificuldade em responder perguntas que deveriam ser simples, do tipo, o que tem conectado na sua rede agora? Não ontem, não antes de ontem, não um mês atrás, agora. Se você tivesse que puxar um relatório para ver o que está conectado agora. Quais aplicações estão instaladas no seu ambiente? Elas estão vulneráveis? As aplicações, você precisa delas estar no seu ambiente? Então, para você poder fazer uma análise de risco e poder atacar esse problema na maior prioridade com a menor prioridade, você precisa da visibilidade. Então, e a visibilidade com a higiene de TI começa com você tendo esse controle, como o Victor falou, em tempo real. Né? Uma visibilidade, um inventário atualizado em tempo real. Porque você não pode consertar o que você não pode ver. A visibilidade é mais do que um inventário de ativo ou um CMDB ou um SIM atualizado. Né? A visibilidade é a descoberta de ativos em tempo real e a identificação instantânea desses riscos, dessas vulnerabilidades, e as configurações que podem estar erradas nesses ativos, né? Só que fazer isso em segundos, numa velocidade muito rápida e em escala. Porque as coisas mudam muito rápido, como mesmo o Abílio estava falando, tantas coisas são adicionadas nessa infraestrutura, tantos produtos. Então, quando você vai olhar para trás um mês ou uma semana, as coisas já mudaram de uma maneira muito rápida, principalmente agora com os usuários trabalhando de casa, instalando coisas diferentes algumas vezes nos seus dispositivos, né? Então, quando as organizações elas conseguem se comunicar com o endpoint em velocidade, ela não apenas agiliza o monitoramento dessa rotina, mas também capacita a organização em si para criar rapidamente um contexto e verificar quais são as violações, o que pode causar uma interrupção, né? Então, encurtando a minha resposta, vamos assim dizer, sim, acredito que você precisa ter um ranking, você precisa fazer uma análise de risco e priorizar, porque a gente sabe que a gente não tem gente para fazer tudo ao mesmo tempo, todo dia, mas para isso você precisa de visibilidade, você precisa saber o que você tem. Né? Então, acho que é por aí, já comentando o que todo mundo disse, mas a pergunta onde a Tenium vê é isso, você ter a visibilidade e o controle do seu ambiente para que você possa, então, pegar as suas batalhas e atacar elas. Antes de passar para um segundo tópico, e também tem mais uma pergunta, eu queria saber se o Arnon, o Vitor ou o Abílio querem comentar essa questão trazida pelo Leandro, de priorizar. Opa, o Arnon já finalizou aqui. Arnon, você quer comentar? Ao ranquear, né? Ok, é importante ranquear, mas a questão é, ao ranquear, vai ter que estabelecer prioridades? É quase que impossível atualizar tudo, manter todo o ambiente atualizado? Eu acho que a gente tem que pensar aí, exatamente, para mim é isso mesmo, assim, o que a prioridade vai dar é a velocidade que você tem que corrigir. No final, você tem que corrigir, buscar corrigir tudo, né? Tudo, tá. Mas você vai ter, né, por exemplo, um sistema ali que, poxa, está exposto, tá, né, as pessoas acessam. Esse cara você tem que corrigir o quanto antes, né? É o que o Vitor comentou também, né? Assim, isso já te dá esse plano, assim, já te dá, mas te ajuda a criar esse plano, né? Então,
você vai ter seus ambientes onde você vai testar, assim, no dia que sair o patch, você já vai instalar nesses ambientes aqui, porque eu vou fazer o teste, e aí depois, né? Então, assim, eu acho que é muito a ver com a velocidade. E aí, até um ponto, né, que a gente aqui, né, usa assim, por exemplo, a gente tem um objetivo de cobertura depois de um mês que o patch foi lançado, e a gente tem que ter um outro objetivo, que é um objetivo de, assim, olha, eu não tenho nenhum equipamento com mais de tanto tempo com patch pendente, assim, sabe? Então, assim, são mais ou menos essas duas coberturas que você tenta cobrir, né? Então, com certeza, e aí o que o Felipe falou também no outro aspecto, assim, você ter ferramentas de discovery te ajuda demais. Te ajuda demais, porque realmente os ambientes são muito dinâmicos, né? E você ter algum tipo de coisa que te mostra o que está aparecendo, né? É essencial também nesse sentido de você diminuir vamos falar assim, o que você não está vendo, né? Assim, e aí você conseguir reatuar de acordo. Perfeito. Abílio, você pediu a palavra, poderia comentar também esse aspecto de Isso, valorizar? eu pedi a palavra, eu não começou, acabou colocando um pouquinho do que eu estava pensando aqui, mas tentando aí contribuir com a discussão. Eu acho que os três falaram coisas que eu achei muito interessantes e que se ligam, né? O Vitor começou falando aí de planejamento, né? Primeiro, você se preparar para os ciclos de atualização. Qual é o tempo esperado, né? O SLA que a empresa espera para críticas, médias, altas, o que vem primeiro. Ela não colocou a questão do rating, né? Aí eu tenho a priorização versus o que é mais importante e o que é menos importante. Às vezes o mais importante é um sistema crítico com uma vulnerabilidade crítica, né? Aquilo é o número 1, né? Um patch zero day, enfim. E aí tem uma questão também que eu acho que é muito relevante, que ela não colocou muito bem também aí, o Felipe, sobre a questão de descoberta automática, que cada vez mais difícil a gente ter um inventário estático do ambiente, né? É muito difícil. E um ponto que entra também, conforme a gente vai indo para aplicações ágeis e sistemas de nuvem, cada vez mais a gente tem um modelo elástico que, conforme, por exemplo, a demanda que um sistema recebe, né, novas cargas de trabalho vão sendo colocadas em produção automaticamente. E como é que você garante que aquilo já sobe atualizado, já entra no inventário e, a partir do momento que aquela carga não é mais necessária, ela sai ali do teu controle, ou se vai ficar por algum tempo, né? Então, acho que somando isso tudo, o planejamento, a priorização, e quando você coloca essa questão, essa forte agilidade que a gente vive aí de sistemas e provisionamento, acho que esse desafio é exponencializado, entendeu? Acho que esse é o pensamento aqui. Tá. Eu vou aproveitar mais uma pergunta, ainda esticar um pouquinho esse tema da atualização, porque realmente já estão surgindo várias questões aqui, Vitor. Passar para você aqui uma questão, que é a seguinte. Vitor, eu gostei bastante dos aspectos que você colocou, mas você acredita, na sua opinião, que hoje está havendo um pouco de negligência desse básico, dessa atualização, justamente por esses desafios, e que isso está representando realmente um maior nível de vulnerabilidade e de ataques bem-sucedidos? Esse ponto da atualização você vê como sendo aí um aspecto grande de vulnerabilidade hoje? Acredito muito nisso, né? E isso aí não é uma questão só de crença, não, né? Se você analisar aí os últimos grandes incidentes que ficaram públicos, né, na mídia, todos os vetores principais de ataque foram itens de higiene, né, digital, né? Ou patch, ou gestão de credencial, mas são itens dos fundamentos de segurança. Então, eu acho que sim, tem. Na verdade, não posso falar que é negligência, mas talvez até pela complexidade que esse tema tomou, né? Hoje a gente está falando aí de práticas ágeis, né? Produtização de ações ou de estrutura, de produtos mesmo, de negócio, né? Para que isso dê mais experiência para os usuários. Isso tudo dá uma autonomia grande para a ponta, né, da cadeia, né? Para o próprio negócio, para as áreas de TI,
etc., e que, por consequência, torna mais complexo o controle, né? Então, todo mundo muito agilizando muita coisa. A questão da pandemia, muitas empresas precisaram agilizar a transformação digital, né? E aí, com isso, nessa aceleração, deixaram algumas coisas como débito técnico, né? E aí agora é hora de voltar atrás e corrigir isso. Então, é importante, sim, eu acredito que é um causador, né, dos problemas que nós temos hoje, esse descuido que a gente teve com a fundação, mas é algo que a gente precisa retomar, né? E acho que todo mundo trabalhando nessa mesma linha, né, nesse mesmo desafio. Uma pergunta aqui ainda, Felipe, sobre esse aspecto, se outros quiserem comentar também, muito interessante. Eu estou aglutinando algumas, tá, pessoal da audiência, porque quando eu percebo que tem 2 ou 3 semelhantes, eu abri o programa, Felipe, falando sobre o simples, né? O básico nem sempre é simples. Então, é justamente isso que alguns estão aqui perguntando para você, Felipe. Quais foram os aspectos que tornaram o básico tão complexo? O que, na sua opinião, tornou o básico tão complexo? E aí vem alguns palpites aqui, não vou falar todos, mas alguns aqui dizem que a própria indústria de software tem uma parcela de culpa pela quantidade de atualizações que precisam ser feitas. Outro aspecto é a falta de mão de obra especializada para isso. E o outro é o custo das soluções, das ferramentas que poderiam auxiliar nesse aspecto. Então, por isso que eu estou trazendo para você, Felipe, porque eu acho que aí é você que precisa comentar também essa colocação. E depois o Vitor pediu a palavra, eu passo para ele. Tá certo. A higiene de TI é o seguinte, é fácil de entender e difícil de conseguir, né? E a realidade é que, com o tempo, a higiene de TI tem sofrido à medida que os ambientes se tornam cada vez mais complexos. Então, você tem uma variedade de dispositivos, uma carga de trabalho totalmente diferente agora, principalmente o pessoal trabalhando em casa, aumentou essa carga de trabalho, aumentou a variedade desses dispositivos, e a escala e a complexidade da rede também aumentou, né? Hoje, as organizações gerenciam tudo, desde um laptop até uma VM, on-prem, um container, uma multi-cloud, então você tem, às vezes, diferentes nuvens, né? E aí, como o Abílio comentou, você tem ainda, além de tudo isso, você tem elasticidade, que é o que a nuvem te proporciona, onde você precisa da máquina, a máquina está rodando, você não precisa, você desliga, ou você destrói aquele ambiente, cria de novo. Como é que eu consigo saber que ela está atualizada? Então, assim, aumentou muito a complexidade da TI hoje, está aumentando cada vez mais, né? Então, você tem, de novo, redes que abrangem vários escritórios regionais, e hoje cada home office é um novo escritório, se você por assim pensar, né? E aí, para combater essa complexidade, as equipes de TI têm investido em ferramentas, em pessoas, né? Tentando coordenar a visibilidade e o controle do processo de patch, mas o que acaba acontecendo ainda é que essas integrações não funcionam bem, principalmente porque as organizações de TI, falando TI e segurança, ainda trabalham em silos. Esse é um outro ponto que traz a complexidade para o ambiente. Falando um pouco rapidamente da Teneo, a gente faz exatamente essa sinergia entre as equipes, onde você tem a equipe de operações, a equipe de segurança, todo mundo junto, vendo a mesma coisa, falando a mesma língua, né? Então, das perguntas que você trouxe, eu concordo que tem a parte do custo, porém, eu não acredito em custo, eu acredito em valor, tá? O custo de uma ferramenta pode ser nada comparado a um ataque que você sofre, uma indisponibilidade da sua ferramenta. Então, você tem que entender o valor daquela ferramenta, daquela plataforma, e não tanto o custo, né? Esse é um problema que a gente encontra hoje. Isso custa tanto. Não, qual que é o valor que isso traz? Quanto isso está me agregando no meu dia a dia, na minha organização? Então tem um pouco disso tudo. Concordo com tudo que foi nas perguntas, porém, acho que o prisma é um pouco diferente. Tá, perfeito, ótimo. Vitor, você quer complementar essa pergunta? Essa colocação que foi bem interessante aqui da plateia, né? Eu acho que estamos com um probleminha de sinal aí.
Então, Vitor, um para ponto... vocês também? Está um pouquinho ruim. Está me ouvindo difícil? agora ou não? Melhorou, estava picotando um pouquinho, Vitor. É bem rápido, só um ponto adicional, um off-topic, que está acontecendo também por meio dos governos e de algumas empresas grandes, uma pressão para que os fabricantes de software entreguem produtos mais maduros, né? Isso eu acho que é uma tendência também e uma questão relacionada a atualizações que sejam mais flexíveis, né? Ou mais transparentes, eu acho que é a palavra, né? Que eu acho que deve ser uma disrupção para os próximos períodos aí. Mas é só esse ponto adicional que eu deixei de comentar no comentário Mas passado. muito importante. Não, importante essa sua pontuação, porque justamente alguns comentários aqui estão vindo nesse sentido também, né? Quer dizer, é uma quantidade de atualização muito grande e isso, o cenário já é complexo, né? Ele estressa mais ainda o processo em si, né? E para finalizar ainda, né, antes da gente entrar no tópico de visibilidade, tem uma questão aqui que tem a ver com as equipes. Eu queria só avançar um pouquinho mais nisso, né? À medida que aumenta a complexidade, até vou trazer a pessoa que fez a pergunta, que é o Olímpio de Menezes Neto, e ele fala, é óbvio que aumenta a complexidade das soluções tecnológicas, cresce os custos, né, requeridos para atualização da infra, e a questão da higiene realmente fica mais desafiadora. Mas o quanto hoje também temos uma demanda muito grande de mão de obra nisso. O quanto vocês acreditam que um processo de automação pode minimizar isso? Quem pode falar um pouquinho sobre essa questão? Vitor, Arnon, Abílio, Felipe? Eu posso falar, assim, e até para mim, eu tinha até um pouco deixado isso no tópico de resposta rápida, né? Porque, assim, de fato, a questão de mão de obra é um problema, né? É um problema para a TI, é um problema para a segurança, e é importante que a gente... Mas o quanto que essa atualização, Arnon, na tua opinião, ela está dependendo muito ainda de equipe, de braço, de gente, né? Assim, na parte de atualização, eu acredito que, sim, hoje isso é muito automatizado. Dá para automatizar bastante. Agora, sim, você vai chegar Você diria que o quê? Os 80% dá para automatizar? Não, acho que até mais, assim. Mais? Dá para passar dos 90%, assim, no meu ponto de vista. Mas você vai chegar naqueles 10% que você vai precisar de alguém lá, né? Agora, uma coisa que também acho que tem aí que tem que pensar é que você precisa de gente para também nesses 90%. Em que sentido, né? Assim, por exemplo, os agentes têm que estar, né, funcionando, né? Então, vamos falar assim, tem uma higiene, né? Se eu pensar bem, né? Quer dizer, que você tem que estar ali garantindo que aquele mínimo, as máquinas estão comunicando e etc. Isso também gasta. Então, tem sim uma necessidade de pessoas e assim, as automatizações estão subindo, né? Mas o volume de trabalho também está subindo. Então, acaba sendo uma equação, Entendi. Complexa. Tá. Abílio, o que você acha, Abílio? Você concorda, Abílio? Você pediu a palavra. Você concorda que 90% hoje já dá para ser automatizado, mas sobra, na opinião do Arnon, uns 10% aí que pega um pouquinho. O que você acha, Abílio? Então, eu até... Opa, estamos me escutando? Estamos. Abriu o microfone. Então, eu até anotei aqui, enquanto vocês estavam falando, eu acho que tem dois temas aí, né, que são importantes nesse contexto. Primeiro, a automação ajuda muito, no sentido de você olhar o ambiente e saber o que precisa ser implementado, ser aplicado de correção, mas ainda assim tem correções que que precisam de uma tomada de decisão e que precisam ser analisadas. Vou trazer, por exemplo, Java. Né, um monte de aplicação roda em cima de Java. E, por outro lado, tem toda hora, assim como outros produtos, sempre tem uma correção de Java para fazer.
Às vezes, uma atualização de Java ela pode parar um sistema, né, desenvolvido em Java. E aí, apesar de ter automação para te ajudar, mas você precisa mapear o impacto daquela atualização, né? E às vezes aquilo tem até que para um CAB para ser definido. Então, assim, a automação ajuda muito, mas ainda tem um trabalho humano ali que tem a ver com entender a atualização e o impacto que ela pode trazer, tá? A gente também falou desse tópico aí sobre pessoas, né? Sobre essa questão do gap. Eu acho que, assim, do ponto de vista de skills, né, no final do dia, quando você fala de atualização, a gente está falando dos especialistas das plataformas que vão manter aquilo atualizado. Isso. Acho que o grande desafio é você dedicar tempo dessas pessoas para trabalhar no backlog, né, nas atualizações ali. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente aqui está tentando fazer algumas experimentações com squads, né, para olhar o assunto, para ver como é que isso se funcionaria, né? Pegar esse conceito pouco emprestado de DevOps e para olhar, para ver o resultado disso. Mas eu acho que no final do dia, realmente, é parar alguém, um especialista na plataforma, que vai, ou ele vai ter alguém dedicado ao tema, gestão de vulnerabilidade, né, e higiene digital, ou ele vai estar envolvido com novas entregas e a sustentação do ambiente de outros pontos de vista além da segurança. Veio uma pergunta aqui, acho que o Arnon falou sobre esse tópico, o Abílio também, queria que o Felipe e o Vitor falassem. Vitor, veio uma pergunta aqui sobre se é possível, né, com essa carência de profissionais, ter uma equipe dedicada para isso. O problema que o Abílio trouxe é muito interessante, né? Quer dizer, você, dependendo da atualização, precisa deslocar um profissional com nível de especialização importante e que talvez pudesse estar sendo, né, direcionado para outro tipo de trabalho, está num processo que, de certa forma, é um pouco operacional, digamos assim, né? Mais importante, não que não seja valoroso. E é possível ter, assim, como a gente está vendo aí, né, alguns dedicados a fazer essa relação toda aí com o desenvolvimento, né, os champions aí. Nessa parte de higiene também, você acha que ter uma equipe ou ter um profissional liderando isso, como é que você vê isso, Vitor? Você acha que isso é possível? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, possível é, Graça. Eu entendo que tudo depende do tamanho da organização, né? Até, inclusive, de um ponto que a gente falou aqui durante o debate também, da sua maturidade em gestão de riscos, né? E, assim, voltando um passo atrás também, esse apagão de mão de obra que nós estamos enfrentando agora também não é novidade. A gente já passou por isso anteriormente, né? E o mercado se resolveu, né? E eu acho que vai se resolver de novo, né? Em breve a gente não vai estar sendo tão impactado por isso. O que a gente tem de diferente agora é justamente essas possibilidades de automatização, né? de robotização até de algumas tarefas, né? Só que isso vai cair na questão do custo, né? Às vezes é mais barato ou mais simples fazer com pessoas, às vezes essa equação muda para um cenário de automatização ou de efetividade baseado em alguma ferramenta que você pode utilizar. Agora, a matéria não é nova, né? A gente já fala isso aí em release management, né? Desde a época do IT, o V2, né? Lá atrás, e a parte do lado de segurança, né? O release management talvez mais do lado do TI, e do lado de segurança, a parte de gestão de vulnerabilidades, né? Olhando ali os ambientes que têm pontos de vulnerabilidade, seja por misconfiguration ou por falta de atualização, isso também é coberto. Ter uma pessoa específica para isso vai depender do tamanho, né, da organização. Empresas muito grandes, né, com um parque muito diverso, muito complexo, vai precisar de um foco específico, né? Empresas de tamanho médio e menor, né, talvez uma pessoa faça isso e mais outras funções juntos, porque não vai dar demanda suficiente para cuidar só disso, né? Mas a disciplina tem que ter, isso tem que retomar quando a gente fala de novo de fundamentos, né? Retomar fundamentos de segurança, né? Release management é uma coisa que a gente fala há quase 20 anos, né? E gestão de vulnerabilidade também. Exato. Muito bom. Bom, para a gente pular para o nosso segundo tópico, que seria o da visibilidade, que o Felipe já trouxe, Felipe, eu quero trazer para você, e depois os demais podem comentar também, o resultado. Eu não vou passar por vocês, não vou fazer essa pegadinha de cada um fazer um palpite, uma aposta em qual foi dos 3 temas
o mais votado. Mas, Felipe, eu quero ver se para você causa surpresa. Olha só, a gente perguntou para a nossa plateia, e eu acho esse universo importante, temos mais de 100 líderes nos acompanhando. Tem pesquisa aí que são de 100, 200. Então, a gente tem um universo muito bom para chegar a esse percentual aqui. Então, perguntamos o que seria mais complexo na visão deles, atualização do ambiente, visibilidade em dia e resposta rápida. Eu vou começar pelo menos votado, Felipe. Visibilidade. Visibilidade em dia foi o menos votado. Na visão deles, é o menos complexo. O que é mais complexo para eles ainda é atualização e resposta rápida. E visibilidade ficou aí em segundo plano. Te surpreende, Felipe, um pouquinho, porque você falou que é tão importante. Será que o pessoal não está entendendo, não está enxergando a visibilidade como importante? Então, você vê aí em relação à visibilidade. Isso o pessoal não quer assumir que não tem visibilidade, Felipe? Como é que é isso? Não. O que acontece, tá? Isso, a gente tem muito uso de caso nesse sentido. Não me traz surpresa, porque a visibilidade vai até onde você acha que você... Esse é um grande problema, tá? Isso tem um uso de caso, inclusive, muito que essa empresa muito grande de e-commerce mundial falou, não, meu patch management está 85%, 90%. A gente falou, legal, deixa a gente fazer um assessment de IT hygiene no seu ambiente para a gente verificar, você pode validar. E aí a gente descobriu que eles estavam 80%, 90% no que eles podiam ver. Esse que é o problema. Então, você acha que você está vendo tudo, mas a verdade é que você não está vendo tudo. Então, a sensação de você ter visibilidade, muitas vezes, 90% das vezes que a gente entra numa empresa para fazer um assessment de TI, de visibilidade, tá? Uma prova de conceito, algo nesse sentido, é incrível como das vezes que a gente entra, 95% tem 20% de defasagem no que você pode ver. Você acha que tinha 1.000, a gente encontra 1.200. Você acha que tinha 10.000, a gente encontra 12.000. E assim por diante. E tem muitos usos de caso nesse sentido. Então, não me traz surpresa nenhuma ter a sensação que a visibilidade está em dia. Porque você acredita naquele relatório que você tem, que parece legal, mas a verdade é que quando você vai olhar a fundo, esse número muda muito. Então, não me traz surpresa. Eu quero ouvir, antes de trazer já perguntas aqui relacionadas à visibilidade, eu quero ouvir. Abílio, te causa surpresa, Abílio, a visibilidade não ser o ponto mais crítico, atualização e a resposta rápida serem aí os mais votados? Na verdade, empataram, tá? O interessante é que atualização do ambiente e resposta rápida empataram, como sendo os mais votados. Acho que refletindo aí sobre a resposta, acho que tem muito a ver com as possibilidades. Que assim, a visibilidade é um comportamento meio passivo, digamos assim, né? É uma ferramenta ou um produto que vai ativamente no ambiente, atualiza, mas não tem uma interação ativa ali que gera impacto, né? Então, tem soluções que ajudam nesse sentido e não depende, né, de você interagir com o ambiente. Então, acho que a resposta talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Agora, quando você fala ali realmente em atualização, esse tipo de coisa, aí a coisa fica mais difícil, entendeu? Mas você fazer uma descoberta, enfim, fazer essa coleta, esse inventário através de uma ferramenta, acho que pensando por essa perspectiva, talvez justifique aí essa ideia de que é menos complexo pela maioria. Quero ouvir o Arnon e o Vitor aí, cutucar um pouquinho vocês. É um pouco difícil os líderes assumirem aí, Vitor, que a visibilidade, que nem sempre tem a visibilidade. Eu vou provocar, eu acho bem complicado, tá? Essa questão da visibilidade, para mim, se eu estivesse participando, eu votaria nesse ponto. Visibilidade completa já é difícil, real time é almost impossible. Né? Bem difícil. Principalmente porque a gente está falando, a gente tem dado cada vez mais autonomia para a ponta, né? Então,
o que a gente geralmente trabalha são com visões estáticas, olhando para o retrovisor, né? Então, é o resultado de um inventário, né? O que sai da sua ferramenta de asset management, né? Que também pode ter algum falso positivo, alguma defasagem. Então, acho que isso, para mim, ainda é um grande desafio, tá? Ter essa necessidade de forma que não impacte também seu ambiente, né? O ambiente ele tem um propósito de ser, né? Então, ele não é para ser somente um dashboard para o time de segurança ou para o time de TI. Muito interessante. Muito interessante a nossa colocação do Vitor, lembrando também o comentário do Felipe, que eu acho que alguns estão comentando aqui, que é um pouco relativo, né? Muitas vezes é aquela percepção, como o Felipe colocou, né, da visibilidade, e quando, né, na realidade mesmo, como o Vitor está colocando também, enfatizando, é um item bastante desafiador, né? O que você acha, Arnon, desse tópico? É super desafiador. Assim, Te causou surpresa essa resposta, Arnon? Olha, assim, na verdade, não. Eu tendo a concordar aqui com o que o Abílio comentou, no sentido da resposta, entendeu? Assim, acho que as pessoas às vezes veem que não, beleza, vou botar uma ferramenta aqui e tal. Sim, é mais fácil eu colocando uma ferramenta eu ter esse tipo de resposta do que numa atualização e tal, né? Então, acho que isso aí direciona, mas realmente assim, é extremamente complexo. E um outro questionamento até assim, você tem uma visibilidade, vamos falar assim, real time, para isso de ser útil, você tem que ter uma condição de reação real time também, né? Assim, né? Tudo é um novelo, né? Você puxa uma linha, vem mais coisa. Então, assim, muitas vezes, aliás, eu entendo, né, que você tem que se coordenar dentro das condições daquilo acontecer, né? Fazer uma gestão de risco, que para mim segurança é tudo, né? Para até falar assim, olha, isso aqui eu estou cobrindo esse risco, né? Tem esses riscos que eu não estou cobrindo e tal, né? E ver o apetite de risco da empresa para isso, né? Porque, assim, né, levando aqui por um extremo, né, você tem visibilidade demais e não tem equipe, só vai te dar muita úlcera, né, assim, para você... Então, assim, você tem que estar adequado, né, você tem que casar o seu risco nos 3 pontos, tá? Então, pega, né, assim... É claro que também, né, vou fechar o olho e não vou ver nada, não é resposta, né? Não é isso que eu estou defendendo aqui de forma alguma, mas realmente assim... lidar um pouco com essa incapacidade, como impossibilidade, não diria incapacidade, mas impossibilidade, como o Vitor colocou, de ver tudo em real time, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Realmente tem um desafio muito grande para isso, né? Sim. Perfeito. Olha, o pessoal da audiência está me cobrando aqui que eles querem os percentuais das respostas, estão corretos, né? Até para eles entenderem um pouco qual foi aí a distância, né? Mais votado ou menos votado. Então tá, turma, eu vou colocar aqui. A atualização do ambiente teve 35,7%. Visibilidade em dia teve 28,6%. O nosso sistema aqui é bem exato. Então, vocês veem que também assim, né? Não ficou tão longe. Quando eu falei que ficou por último... para entender que, na verdade, são 3 temas muito próximos, né? E resposta rápida também ficou com 37,7%. Então, na verdade, as distâncias aí, os percentuais não foram também assim tão discrepantes, na verdade, né? Nós tivemos aí um certo equilíbrio. Vitor, eu sei que você já está para sair, né? O Vitor vai nos deixar agora às 11h, mas o nosso debate continua. É aquela coisa, né? Vamos passar agora para... Vamos ter aqui uma mudança, mas vamos continuar no ar. Rapidinho, Vitor, será que você consegue responder o Giovanni, que ele está dizendo o seguinte, contribuindo quando ocorreu o WannaCry em maio de 2017, quando explorava a vulnerabilidade do MS 17010 no ambiente industrial, muitas empresas não puderam corrigir a vulnerabilidade devido à falta de homologação com os vendors de automação.
ele está trazendo esse problema como sendo um problema que está dentro desse contexto nosso aqui, de resposta rápida, que já é nosso próximo tema. Consegue rapidinho ajudar, Vitor, antes de você sair? Claro. É perfeita a colocação. O ambiente de OT ou de TA, né, é um mundo à parte de TI, é uma outra abordagem. Né? Então, essa questão que a gente está falando aqui de agilidade e aplicação de patch, para lá acontece de maneira completamente diferente. Você aplicando um patch em uma máquina que está conectada ali numa estação de engenharia, ou até mesmo controlando um PLC, um HMI, isso pode tirar a garantia do fabricante daquela máquina, porque eles vendem aquilo como um pacote fechado. Né? Então, o que a gente tem abordado para esses temas é a segregação de rede, que é um outro tema básico de higiene e de segurança, mas aplicado ao ambiente de OT. Aquilo que você não consegue atualizar, você precisa controlar. Né? Ou com uma segregação de rede completa, né? Ou que pelo menos você tem ali um dispositivo de segurança filtrando aquele tráfego, né? E isso vai administrar aquela situação, né? De maneira diferente. Né? Mas é um ponto, e aí a questão do inventário também é muito crítica. Né? No ambiente de OT, por conta dessas particularidades, o inventário se torna mais crítico até que no ambiente de TI. Né? Você saber versões de equipamentos, de software que estão nesse ambiente, né? O que está atualizado ou não, aquilo que até não pode ser atualizado, é bem importante, é um bom ponto que foi colocado aí. E aproveitando o gancho, né, mais uma vez, aí, agradecer a Graça pela oportunidade, como comentei, é importantíssimo a gente discutir, debater esses temas e crescer a maturidade do mercado e da comunidade como um todo. Né? A gente não sabe tudo, mas trocando essas experiências, um complementa o outro. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Contem comigo aí, tá, pessoal? Ótimo debate aí para vocês. Até mais. Obrigada, Vitor. Muito bom. Excelente aí a contribuição, mas a pergunta está no ar e eu quero que os demais debatedores falem sobre isso. Inclusive, o Giovanni volta aqui à carga perguntando se vocês hoje aqui no painel passaram por isso e se sabem, ou enfim, se podem compartilhar a solução adotada. Abílio, na época da WannaCry, você ainda estava lá Você estava na Globo ainda? Como é que foi? Não me lembro. Não, já tinha... Já estava no ambiente mais industrial, né? Não, ainda não estava por aqui, não. Estava em outra empresa, estava no mundo de seguros. Tá. Mas eu lembro que, assim, foi uma correria muito grande, né, da época do WannaCry, para a gente atualizar a patch, né? Então, aí cai naquela situação que muita gente pratica aí de patch now, né? Quando você tem um zero day e que aí as condições assim, não dá para seguir o roteiro tradicional, né? Esperar tantos dias para um patch crítico, enfim, a gente tem que parar e fazer, né? Então, acho que não foi só lá, mas acho que os colegas aí que eu conversei, acho que todo mundo correu bastante, né, para atualizar o mais rápido possível. Era na época essa questão do ransomware estava começando, né? Foi o primeiro caso, se não me falha a memória, assim, de grande abrangência. Em larga escala, né? Larga escala, E assim, o que se sabia a gente tem que atualizar, e todo mundo, né, conversava com as pessoas e todo mundo correndo para atualizar, independente do tipo de ambiente. Perfeito. Felipe, esse comentário específico, né, e esse caso que ele trouxe dessa vulnerabilidade, né, e de corrigir essa vulnerabilidade, você pode contribuir? Você acompanhou empresas que passaram por essas situações? Qual a correlação que você faz entre esse caso trazido pelo Giovanni e o que a gente está debatendo aqui em relação à higiene? Legal. Não, sim, a gente tem um caso público da US Air Force, né? Os braços do governo são clientes da Tenium, isso é documento público, todos os braços, aeronáutica, marinha, etc. Então tem um caso, um estudo feito um documento lançado pela US Navy, Navy ou Air Force, que eles tiveram um problema da WannaCry como todo mundo, e eles são clientes da Tenium há muito tempo, e o documento que eles colocam, onde eles fizeram atualizar o ambiente deles em 48 minutos. Essa é a diferença de você poder atacar um problema em escala com rapidez, tendo a visibilidade dentro do ambiente.
Então, no caso do WannaCry específico, o que eu posso comentar sobre esse caso de uso que a gente teve é você poder, tendo a visibilidade, você poder atacar em escala, que é um dos diferenciais da plataforma da Tanium, com a arquitetura que ela tem, onde ela não precisa de um servidor central, ela não precisa de um servidor de relay, um servidor de distribuição nos escritórios. Tudo vem do mesmo centralizador de gerenciamento dos patches. Então, e você precisa fazer isso com rapidez, e você precisa fazer isso com assertividade. Esse é o ponto. E a gente sabe, né, que hoje é até meio que bobo dizer, mas muitas dessas ferramentas de patch que a gente tem, você clica para instalar e ele não instala. Essa é a verdade. Então, você fica lá esperando, não instala, aí você tem que corrigir, aí você tem que olhar com uma outra ferramenta para fazer a atualização, e a gente consegue fazer isso através da plataforma, que a gente não vai entrar nos detalhes muito técnicos, mas de uma maneira muito rápida e assertiva no ambiente. Eu vou depois mandar para você, Graça, esse documento que eu estou dizendo, que foi publicado, que é publicado na internet, e aí você pode passar para a audiência para que eles possam ler o depoimento do cliente, não simplesmente o meu testemunho como Ótimo. o lado da empresa. Excelente, muito bom, sim. A gente passa, sim, para toda a audiência. Arnon, enfatizando aqui a pergunta do Giovanni, esse aspecto que ele quer voltar, essa falta de homologação com os vendors de automação, isso é um problema, Arnon? É um super problema. Né? E assim, os equipamentos de automação são muito caros, né? E é um bundle, né? Assim, você compra o equipamento com o PC junto, o sistema operacional, e assim, as atualizações, elas têm que ser homologadas pelo fabricante do equipamento. É claro que tem, assim, por exemplo, existem alguns sistemas de nível 2, né, que estão mais ali nos supervisórios e tal, que são sistemas, quase como se fosse um sistema de TI comum, né? Mas à medida que você chega perto do equipamento, isso vai se tornando cada vez mais complexo e, igual eu comentei assim, até fora da mão das equipes de automação e das equipes de segurança também. Você depende que a pessoa lá valide, muitas vezes isso é cobrado à parte, ou seja, né? Se você quiser ter atualização, você tem que colocar mais um monte de dinheiro ali e tal para isso acontecer. Então, assim, é bem complexo. Aqui a gente tem trabalhado bastante também nessa questão de segregação de redes, né? Assim, como o Vitor colocou, né? Com uma mitigação disso, né? Então, assim, separando o nível 1, nível 2, nível 3, separando, às vezes, até um segmento específico para a área A, para a área B, né? Assim, para realmente, no mínimo, conter eventuais problemas, né? E fora, assim, né? Isso é uma preocupação gigante para a gente, porque não é só o dinheiro que se perde, pode perder vidas, né? Assim, a gente está falando de sistemas que se param, podem gerar acidentes terríveis. Então, é uma preocupação muito grande que de manter isso realmente, assim, né, de fazer uma análise de risco de segurança, face todas essas dificuldades que existem mesmo, né? Isso, né, é inegável. Só uma complementação ainda desse tópico, Felipe, quando tem um incidente, por exemplo, e uma coisa como a WannaCry, tem como antecipar essas homologações ou não tem jeito? Quando você se depara com um caso que a gente está analisando aqui do WannaCry, tem que ser tudo, Felipe, ao mesmo tempo agora, né? Não tem como antecipar isso de alguma forma? Algumas questões aqui nesse sentido, Felipe. Com o WannaCry, que foi um zero day, né, e assim, um zero day muito efetivo, essa é a verdade. Existem vulnerabilidades zero days que não são tão disruptivas como o WannaCry foi. E além disso, o WannaCry causou um pânico, porque quando fala de ransomware, né, vem de você perder os seus dados, e muitas vezes perder o seu dado de backup, inclusive, dado que está offline, dependendo do tipo de sistema que você tem, falando de ransomware. Então, isso causou muito pânico.
no caso do WannaCry, você não teve muito tempo de fazer homologação, de fazer qualquer tipo de controle. Algumas empresas... E, assim, o ambiente é muito heterogêneo. A gente sabe que o ambiente de homologação, ou, vamos dizer, o ambiente de não produção, nunca é 100% igual ao seu ambiente de produção. Você consegue até fazer alguns testes de validação, mas quando chega ali no final, na ponta, você precisa agir rápido. Né? E com o que a gente consegue fazer através da Tanium, você consegue entregar para um pedaço do seu ambiente muito rapidamente e desinstalar aquele patch. Esse é um outro ponto. Né? Quando o patch tem a opção de desinstalar, então a Tanium ela toma a ação tanto para instalar quanto para desinstalar aquele patch na mesma velocidade, sem que você precise manualmente fazer o processo, ou criar um pacote novo, qualquer coisa nesse sentido. Mas a verdade é que quando é um zero day, você tem pouco tempo de reação. Então, você tem pouco tempo. Né? O importante é que você tenha um processo, um planejamento, como o Victor estava falando, para quando acontecer um zero day, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual que é o nosso primeiro grupo de piloto, ou a gente vai fazer tudo. Então, essa é a parte importante que você consegue fazer o antes, é ter um planejamento, um processo de patch management, onde você tem o ciclo normal, o ciclo crítico, o ciclo zero day, e como que a gente vai fazer isso, com que velocidade, né? Com as pessoas certas, com as ferramentas e assim por diante. Perfeito. Abílio, nós vamos entrar no nosso terceiro e último bloco, né, que está muito relacionado com tudo que a gente falou até agora, que é o resposta rápida. E o caso que o Giovanni trouxe do WannaCry é bem isso, né? A gente sabe que hoje, embora a gente não tenha mais, né, ou pelo menos nesse momento, né, desde que o WannaCry aconteceu, um modelo parecido, mas os ransomware passaram, né, para um novo patamar, né, muito direcionado, com recursos muito sofisticados, com organizações também muito bem montadas, que a gente está vendo isso acontecer, inclusive, no Brasil, e a questão da resposta rápida continua sendo um ponto aí muito importante. Qual o link, Abílio, que você faz entre a resposta rápida e a higiene? Quer dizer, o quanto você acha que a higiene vai garantir a resposta rápida ou não? Ou a resposta rápida é um tópico que, na sua opinião, precisa ser tratado, precisa ser testado, porque existem situações, muitas vezes, que surgem sem que se tenha nem ideia, né, de que ela pudesse aparecer. Como é que você está lidando com essa questão de resposta, Abílio? Então, acho que a resposta rápida tem muito a ver com planejamento, né? O quão rápido você consegue responder a determinadas situações e se a sua expectativa de velocidade é a que a empresa tem para determinado assunto, né? Porque a resposta tem a ver com mobilização e planejamento, né? É saber o que fazer em cada situação. Porque o que pode acontecer também é, na resposta rápida, você se preparar para um evento, talvez a gente está falando de WannaCry, pegando como exemplo, acho que muita gente talvez foi pego ali desprevenido, né? Assim, sabia, tinha uma notícia na mídia e talvez nem tinha um plano de implementação rápida de patch, mas todo mundo correu, cada um deu da sua maneira, foi lá e fez, né? Sem necessariamente ter um plano para aquilo. Mas eu acho que a resposta rápida também tem a ver quando aquele plano dá errado, né? Então, você não consegue responder aquele incidente a tempo, e aí você, na verdade, não consegue responder aquela vulnerabilidade a tempo, e aí você vem a ser comprometido por um incidente. E essa resposta rápida é recuperar, né? Recuperar no menor tempo possível. Então, eu acho que isso tudo passa por planejamento e ter os tempos ali alinhados, com os esforços alinhados com a expectativa da empresa, né? No caso de um patch como a WannaCry, assim, é evidente que tem que parar, né? E aí todo mundo para o que está fazendo e trabalha no patch para recuperar o mais rápido possível. Mas esses zero days, eles têm se tornado cada vez mais frequentes, né? A gente tem visto aí, sei lá, toda hora tem um produto de um mesmo fabricante, aí depois, logo em seguida, vem mais dois, e às vezes aquele zero day não tem uma correção ainda, mas você tem uma configuração que você tem que fazer e aí você sai da questão de patch, entra na questão de misconfiguration, e aí você tem que tratar aquilo enquanto o patch não sai. Eu acho que tudo passa fatalmente vai cair na questão de planejamento, se preparar para
para evitar que aconteça de maneira rápida, né? E quando falhar, como é que você recupera também uma velocidade compatível com a expectativa. Perfeito. Arnon, já complementando também essa questão da resposta rápida, o quanto que você acha que é possível hoje, né, como pegando o gancho do Abílio, esse planejamento, porque dá para ter assim uma avaliação desse comportamento, né? Quer dizer, a gente, depois do Anacry, todo mundo falou, nossa, um divisor de águas, aprendemos a lição, então todo mundo falou, não, a partir de agora tudo, né, atualizado, backup, não sei o quê, e passa o tempo, né? E aí parece que volta, né? Tudo mais ou menos ao que era antes, devido, a gente já falou, a complexidade de tudo. Hoje, né? Quer dizer, você acha que o preparo tem que estar mais voltado para incidentes, como a gente tem visto aí, ataques de ransomware mais direcionados, e isso torna realmente mais complexa ainda essa resposta rápida? Porque são bem escolhidas as empresas, né? O ataque é muito bem direcionado, então testar isso, ter essa resposta rápida, planejada e testada é difícil, né, Arnon? E assim, e além do fato, né, que como que isso vai chegar, né, e qual que é o vetor, assim, é muito complexo. Mas eu concordo 100% com o que o Abílio comentou, assim, você tem que ter um mínimo de preparação para eventos de segurança, né? E aí o evento pode ser desde, olha, saiu um zero day aqui que eu preciso fazer um patch, né? Até um incidente em si. Então, assim, você vai conseguir estar preparado para todas as situações, todos os fatos? Não. Mas assim, gente, tem que criar um papel de pão, um passo a passo, entendeu? Converse com as outras equipes, porque, né, no final das contas, você vai depender, dependendo da estrutura, mas você vai depender de um cara da infra, você vai depender de um cara de sistema, você vai depender do negócio. Então, assim, tem um mínimo já de alinhamento formado, né? Isso é essencial para o momento acontecer, seja qualquer tipo de evento, né? Inclusive, assim, olha, as pessoas têm que entender o que é um zero day, por que essa cadência de patch ela tem que acontecer mais rápida, né? Não está no patch padrão, que existe um risco, às vezes, associado. Olha, eu estou colocando esse patch aqui, gente, não tive tempo de testar no ambiente de dev, tá lá, ok, e tal, que a gente tem que colocar e vamos ver o que vai acontecer. Assim, sabe, tem que ter isso, né? Então, é o tipo de alinhamento que realmente precisa acontecer antes. E aí, assim, como a Abel já falou para mim bem para caramba esse assunto, só eu quero puxar um outro ponto, que assim, aproveitar bem as ferramentas que se tem. Eu vejo, assim, as ferramentas de segurança hoje são muito caras, assim, minha opinião, tá? Né, de uma forma geral. E muitas vezes mal aproveitadas. Então, às vezes, a gente tem vamos falar assim, a condição de ter o alerta, de ter uma automação e tal, e a gente não explora isso e acaba ficando à mercê de pessoas e tal que estão em falta no mercado, igual eu comentei, né? Então, é uma questão assim que, né, sei lá, aproveitando que a Tânia está aqui junto aqui. Vamos dizer que você vai implantar a Tânia, né? Tem que chamar o Felipe lá e falar, Felipe, cara, eu quero barba, cabelo e bigode desse negócio aqui, entendeu? Você só me... Verdade. Então, né, assim, realmente explorar... É o tal valor, né? Exato. Porque eu vejo muito isso, assim, às vezes só implanta um pedaço, entendeu? Aí fica todo um potencial para trás e às vezes a gente é ali batalhando em coisas que a gente tem disponíveis. Felipe, tem até um comentário interessante aqui do Olímpio, que já tinha contribuído, falando o seguinte, velho desafio, Felipe, de comprovar o ROI, né? Como você falou, o valor, né? E eu acho que compromete esses 3 aspectos, atualização, visibilidade e rapidez de resposta. Por isso, eu sugiro o DOI, ao invés do ROI. O DOI é o Damage or Investment. Pois eu acho que é isso que o negócio entende, né? E aí colocou mais cifrazinhas aqui. Então, vamos entrar aqui nesse ponto, né? Interessante, né? Porque às vezes a gente quer ir pelo ROI, mas talvez seja pelo DOI, né, Felipe? Quando dói no bolso,
Pode ser mais fácil de entender, construir essa equação, né? O que você acha, Felipe? Acontece muito da empresa das companhias serem reativas, né? Na hora que você tem um incidente, você realmente foi afetado, que tudo né? fica barato, né? Então, precisa ter alguém aqui fazendo, precisa ter... Acaba que arruma-se o investimento, vamos por assim dizer. Só que a ideia é que você seja, obviamente, proativo, ninguém quer ser reativo. E eu concordo com o que o Arnon falou com relação a custo, né? Como eu disse, a perspectiva tem que ser de valor. E o valor você só consegue extrair quando você está usando a ferramenta, né, aquela plataforma, a capacidade completa dela, tirando o máximo daquele produto, usando automatização, tentando fazer com que o seu pessoal consiga dedicar mais tempo para outras atividades. É aí que vai ter o valor, onde você possa, né? E falando um pouco do ROI, falando da Tenium, já que o Arnon falou, a plataforma da Tenium, ela justamente te ajuda a remover aquele monte de solução pontual que você tem. Esse que é o ponto da plataforma, onde você vai ter desde o gerenciamento dos seus ativos até resposta a ameaças, trazendo tudo para dentro da mesma visibilidade, fazendo com que você possa extrair o máximo dos recursos da plataforma, né? Então, a gente tem que tentar ter a perspectiva pelo lado do valor, mas para ter o valor, você precisa tirar o máximo daquele produto, porque realmente custa caro. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Sim, em termos absolutos, né, como você falou, né? Abílio, no dólar, né? Quando você pensa no... desculpa, quando você pensa no valor do cheque, né, no dólar, é caro. Mas quando você traz do valor, aí você precisa fazer o ROI e o DOI para entender traduzir aquilo para o que você traz, para o benefício, né, para o valor entregue na organização. Nesse tópico, Abílio, da resposta rápida, tem umas questões aqui, a gente está indo para o final, então vou ter que aglutinar. Mas muitos colocam como sendo assim um dos pontos hoje de grande aprimoramento, em função dos incidentes que a gente tem acompanhado aí e a repercussão de todos eles. Então, eu vou fazer um link entre esses comentários e esse comentário também do Olímpio, do DOI, né? Brincando aí com ROI e DOI. Você acredita que tem dois aspectos, ou a empresa sofre, né, infelizmente, um incidente de grande proporção, e aí essa conta fica mais fácil de entender, ou, né, tem exemplos, né, às vezes dentro do mesmo segmento, e nós já estamos vendo isso tangibilizado aí com os pedidos de resgate. Você acha que esses incidentes tornaram cada vez mais públicos, Abílio, os próprios valores de resgate, muitas vezes aí noticiados, isso pode ajudar nessa equação aí do DOI? Acho que pode tender a virar uma métrica infeliz, né? Você entender mais ou menos quanto custa o resgate, né? E eventualmente até ofertas aí de serviços, né? De seguro, né? Nesse sentido. Mas, assim, falando sobre o DOI, o que eu penso, essa questão, né, do investimento aí pelo dano, né? Eu acredito muito que a gente está num momento de transição da indústria, né? Tem empresas que estão num posicionamento mais maduro e outras estão amadurecendo. Fatalmente, a gente vai ver bastante, né? Casos que vão aprender ali, vão se, né, amadurecer em determinado ponto, às vezes também, infelizmente, da pior maneira. Mas eu acredito, porque a questão da segurança está muito relacionada ao risco, né? E é difícil você mensurar o quanto que o investimento traz de retorno para evitar uma perda, né? É meio como quando a gente compra um carro. Você paga o seguro de acordo com o que você acredita da possibilidade daquele risco se materializar, é meio natural. Eu acho que quando a gente traz para as empresas, é uma coisa que cada vez mais está amadurecendo. Eu acho que vai passar muito também pela questão de imagem, né? Pela postura que a empresa está passando para o mercado de governança,
Então, essas métricas elas vão começar a aparecer, né? Quanto custa um comprometimento baseado no histórico de pagamentos, né? Mas eu acho que isso é parte de um aprendizado, de um amadurecimento, né? Quanto cada empresa, cada segmento tem mais a segurança como parte ali de um custo de redução de perdas, né? Como outras também, como outras questões, mas como elas estão olhando para o assunto. Perfeito. Arnon, o Alexander Couto parabeniza você aqui pelo comentário sobre utilizar melhor as soluções de segurança, explorar ao máximo. O Felipe também tratou desse aspecto. E aí ele faz uma pergunta que é a seguinte para você, Arnon. Como você consegue garantir que está extraindo o máximo das soluções que compra? Você supercapacita a equipe nessas soluções ao longo do tempo, que é um desafio, ou tem alguma outra estratégia aí que você pode compartilhar? Não? Acho que um ponto importante também um relacionamento constante com o vendedor, né? Então, assim, ninguém melhor do que quem está lá fazendo a ferramenta, né? E assim, aí um pós-venda é super importante e tal, que esteja sempre em contato, né? Que ele esteja falando, cara, estamos trazendo essa novidade e tal. Porque, assim, quando você está implantando, né? Já é claro, assim, o que você está colocando, gap e tal, você pode fazer o plano e tal. Mas as ferramentas vão evoluindo, vão incorporando funcionalidades. Eu acho que o grande desafio está em você ir acompanhando, e, claro, entendendo se aquela funcionalidade é relevante para você e ir acompanhando, né? Então, eu acredito muito realmente na questão da proximidade com o vendedor, assim, né? E que ele esteja sempre te apoiando, te amparando, não só para o crescimento, mas também para os problemas do dia a dia, né? Tipo assim, ferramentas dão problema, ferramentas, né? Às vezes tem dificuldades, né, de atender um requisito que você tenha e tal. Tá? Então, se eu pudesse dar um conselho para mim, é esse. E você precisa ter uma equipe para fazer essa conversa, tá? Porque senão, na verdade, você fica... É o que ele perguntou aqui, né? Você precisa de uma equipe especializada. Precisa, uma equipe ou uma pessoa, enfim, né? Exato. Não necessariamente você precisa ter uma pessoa que seja o mestre da ferramenta. Não necessariamente isso. Senão fica impossível, né? Exato. Mas o que você precisa ter é alguém que conheça o que aquela ferramenta está resolvendo, né? E os problemas que você tenha e consiga conectar as duas coisas. Né? Essa pessoa é essencial no seu time. Né? A operação e a operacionalização de melhorias e tal, você pode ter no seu time ou não, você pode contratar, né? E aí depende muito do seu modelo de insourcing, de sourcing, né? de outsourcing, sourcing e tal. Né? Mas a presença de alguém, de uma pessoa na sua equipe que consiga fazer essa conexão do seu risco, dos seus problemas com possíveis soluções, ela é essencial você ter dentro da sua equipe, tá? Assim, uma pessoa que conheça seu negócio, né, seus problemas de segurança e contar com o vendedor realmente para essa parte técnica de melhoria. Tá? Ok. Para, Felipe, a gente passar por esse tópico e partir aí para as nossas conclusões, né? Porque o tempo aqui, nossa, eu fui olhar aqui, e eu vou aglutinar aqui, porque o Alexander ele fez também uma pergunta para você, e outros aqui comentaram nesse tópico, né? Do papel do vendedor nesse processo, e até para garantir essa resposta rápida e usar todos os recursos da solução, né? E seria o seguinte, eu vou ser bem transparente aqui, né? Existe um problema também com a indústria. A pergunta não é relacionada à Teneo, mas a indústria como um todo de software, de soluções de segurança. Por nem sempre há uma parceria ou interesse de extrair, porque muitas vezes é mais rentável você ter mais e mais soluções, ou às vezes soluções que complementam a solução e o processo de integração. Então, Felipe, eu acho que é importante você responder sim, a gente aqui traz todas as questões, né? Até as saias justas e calças justas aqui, Felipe. Mas, assim, um comentário aqui da plateia, né? Que espera que a indústria também de soluções ela tenha aí
um papel importante nesse processo de aprendizado, de aculturamento da solução e da integração dessa solução com o ambiente. Não, eu acredito que essa não é uma saia justa, é uma oportunidade, inclusive. Tá? Então, o que o Arnon falou para mim ele está 100% correto. Tá? O suporte e o relacionamento com aquele vendor. Tá? E falando da Tênia, a Tênia é ganhadora de prêmio de Customer Service na Europa. Tá? Foi publicado esse ano, a gente ganhou em 2 categorias com o melhor Customer Support da indústria na Europa inteira. Tá? A gente acabou de ser premiado. A gente trabalha muito próximo com os partners, né, com parceiros, e esse relacionamento com o suporte, com o cliente para suportar, é extremamente importante. Tá? Outro ponto da nossa plataforma é que a plataforma é modular, ou seja, você pode adicionar os módulos de acordo com a maturidade que você está. Então, ao invés de você comprar uma solução que faz de A a Z de uma vez e pagar tudo, fazer aquela capitalização, você pode ir adicionando esses módulos de acordo com a sua necessidade de negócio. Então, eu estou na maturidade para fazer um processo de scan de vulnerabilidade, ou eu só quero agora, por enquanto, fazer patch management e inventário? Agora eu estou pronto para fazer um enterprise hunting, eu tenho minha equipe capacitada para eu agora entrar num nível mais aprofundado de gestão de vulnerabilidades de aplicações, para fazer um discover. Então, do nosso lado, respondendo já a sua pergunta, a gente não tem interesse nenhum que você conheça menos da plataforma, porque a plataforma ela vai crescendo e vai adicionando módulos, e quanto mais você conhece da plataforma, mais recursos você vai conseguir extrair dela com os nossos novos módulos. Né? Então, esse é um ponto diferencial da Tênia, que quanto mais você conhece, mais outros módulos você vai querer adicionar de acordo com a sua maturidade, com o seu nível de maturidade. Né? Então, e outro ponto que a gente fala da capacitação, né? Foi um outro ponto trazido. Como você traz todo mundo para dentro de uma mesma plataforma, você não precisa várias pessoas capacitadas em várias ferramentas diferentes. Uma para conhecer vulnerabilidade, uma para performance, uma para inventário, uma para threat hunting. Está todo mundo vendo a mesma coisa. Então, é fluido. Você traz todo mundo dentro do mesmo. Você quebra os silos, né? Traz todo mundo dentro da mesma visão. Então, que esse é um dos nossos grandes diferenciais de ser uma plataforma. Você investe em uma plataforma, não em um produto de nicho que vai resolver um problema. Né? Então, é assim que eu diria. Para a gente, não teria benefício nenhum em você não extrair o valor da plataforma. Mas é importante, né? Ótima resposta do Felipe, mas é importante ficar aí também, né, Felipe, esse comentário, essa cobrança aí, claro, eu acho muito, né, legítima, claro. Né, de que a 100%. indústria precisa realmente também estar comprometida com esse desafio. Bem, pessoal, estamos aí faltando poucos minutos, eu não queria terminar sem antes passar a palavra para o Abílio e para o Arnon, e depois para o Felipe, só para vocês aí, não conclusão, porque acho que assim, um tema difícil, né, Abílio, da gente concluir, né? Não tem como concluir, mas eu acho que foi assim um programa dedicado para um tema, né, básico e tão importante, né? E eu acredito que, com certeza, ficaram aí vários insights. Então, agradecer aí, Abílio, a sua presença e abrir aí o microfone para você deixar a sua mensagem final aí, por favor. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez, Graça, todo o time aí da TVD, a nossa plateia que nos acompanhou. O que eu posso falar é que, assim, quando eu vi o tema, eu tentei pegar algumas questões assim para trazer para a gente conversar, e aí a gente percebe como é que é um tema que, por um lado, é tão simples, tão trivial, né? Que é tão óbvio, né? O que a gente vai trazer, mas é tão difícil de fazer. Né? Você manter o básico funcionando, manter a higiene digital ali é um tema bem... que às vezes de básico não tem nada, né? Básico com fundamentos, mas é extremamente complexo de fazer, né? Exato. Então, mas foi, sim, só tenho que agradecer esse papo aí, aprender com vocês e obrigado a todos. Muito bom. Nós aprendemos com todos aí, excelente. Arnon, obrigada também a você e abrindo aí também espaço para você deixar aí sua
sua mensagem final, porque conclusão nem vou. Não tem como, né? E é bom que fique, né? Porque aí a gente tem um segundo round aí, é sempre bom a gente voltar ao tema. Com certeza voltaremos aí pelo interesse que ele gerou, Arnon. Não, e assim, primeiro, né, obrigado também pelo convite aí, obrigado a todos aí que participaram, é bem relevante, e eu acho que a profundidade, né, assim, se a gente voltar nos 3 temas, né, a gente já teria, acho que, chance de conversar mais 1h30 fácil, até mais, Sim, e ainda tem outros temas de higiene que a gente nem tocou, enfim, é uma coisa bem ampla, né, e importante, e é um alvo, vamos falar que tem constante movimento, né? Assim, segurança, a gente, na verdade, a gente tem que muitas vezes atirar aqui, não é porque o alvo está, acha onde que o alvo vai estar, né? Não é onde que ele está hoje. Então, é um grande desafio aí que a gente tem, e foi muito bom. Agradeço aí a Abílio, o Felipe, né? O Vitor, que precisou sair, porque é sempre... Eu sempre aprendo muito aqui, pego vários insights aqui que eu uso aqui para o meu dia a dia. Né? Bom, e, aliás, excelente. aproveitando também as perguntas do Alexander também, do pessoal que perguntou aí para mim aí, foi bem legal. Obrigado aí, pessoal. Muito bom, muito bom. Excelentes as perguntas e os comentários. Bem, Felipe, foi muito bom, hein? A nossa parceria, cumprimos aí, falamos de um tema muito legal, mas fica aí um gostinho de quero mais, viu? A turma quer falar mais de higiene, porque realmente hoje esse é um tema muito, muito relevante, né? Foi muito bom, né, Felipe? Foi, agradeço demais a participação de todos nas perguntas e aqui no painel também. Foi excelente. Como dissemos, né, é fácil de entender, muito difícil de entregar uma higiene de TI, uma higiene de cibernética. Se alguém quiser conversar comigo depois, tá? O meu e-mail é felipe.nascimento@tanium.com. Pode me mandar um e-mail, a gente conversa, a gente marca um bate-papo separado para falar um pouco mais como que a plataforma da Tanium vai te ajudar com isso. E também se inscrevam aqui, se vocês quiserem, no converge.tanium.com. Vai ser um evento gratuito de 3 dias, para você entender ainda mais da plataforma da Tanium, o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Agradeço demais a participação de todos. Sim, muito bacana, Felipe. A gente vai enviar para todos que nos acompanharam, né, essas informações também. E alguma outra pergunta, Felipe, mais específica que foi feita aqui, eu encaminho depois para vocês. Uhum. A gente tem respondido, a gente tem feito esse canal. Às vezes o pessoal fala, manda que depois eu respondo. Não, eu mando, você me responde, eu mando para a plateia, para garantir que a nossa audiência está sendo respondida, né? Que eu acho que é nosso papel aqui, que é muito importante. E muito obrigada, Felipe, foi muito bom. Acho que o tema foi sensacional, a abordagem. Como o Arnon e o Abílio falaram, ainda tem muita coisa ainda relacionada à higiene que a gente pode trazer aqui para a TVD. Pessoal, olha, obrigadíssima a participação de vocês, todos aqui agradecendo, Alexander, Olímpia, toda a turma que participou aqui com a gente também, agradecendo pelo tempo de vocês, por compartilharem essas experiências. E a gente continua aqui na TVD. Vamos trazer mais vezes esse assunto junto com a Tanium aqui. Muito obrigada, Arnon, Abílio e Felipe. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.
My name is Paul Blaha. I'm the Senior Manager for Raytheon Technologies. For the Marvel fans out there, we're kind of like the Stark Industries, where we make everything from missile defense systems to supporting commercial and government industries. With having over 200,000 endpoints across the world, not all of them are talking to the same WSUS server. Having Tanium ability to validate that patches are up to date on all endpoints is incredibly important to us. Tanium is the only product on the market that marries both the infrastructure and the cybersecurity side of the house. Tanium's ability to scale has been incredibly important for us. We were able to roll from 0 endpoints to 40,000 endpoints in 3 weeks, from 40,000 to 120,000 endpoints in about 6 months, and then to over 200,000 endpoints in less than a year. We're more secure because of Tanium, we're more agile because of Tanium, and we can respond to incidents a lot faster because of Tanium. I'm Vince Huang. I'm the Chief Information Security Officer for the state of Hawaii. We operate out of the Office of Enterprise Technology Services. Our functions are to provide IT governance over the executive branch. To me, good security is IT done well. We had to put in a plan to improve the visibility down to the endpoint so we can better address the evolving attacks. By pushing out an agent that gives us stronger asset management, we can tell within hours what the current status is rather than having to wait for that assessment to come around. This summer, we deployed Patching as a Service platform within Tanium. We've greatly improved our capabilities with respect to visibility no matter where that device is, on network or not. Leveraging Tanium as a solution for us has sped up our ability to make decisions because we have stronger visibility. We have an evolving control of our environment.